Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Elias Oliveira Vieira dos Santos, sou graduando no último ano do curso de Licenciatura em Matemática na Unesp Bauru e vou apresentar o meu trabalho intitulado Uma abordagem estocástica para funções harmônicas, fruto do meu trabalho de iniciação científica com Bolsa FAPESP, sob orientação do professor Dr. Fabiano Borges da Silva, do Departamento de Matemática na Faculdade de Ciências Unesp Campus Bauru. Esse trabalho visa apresentar uma caracterização de funções harmônicas a partir de uma análise estocástica, como apresentada em Rufino 2009, utilizando de conceitos de processos estocásticos, como o movimento browniano e o martingale. Primeiramente, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o conceito de funções harmônicas, que são funções de grande importância que a gente estuda ao longo da graduação, e ela é muito utilizada na física, por exemplo, no estudo de condução do calor, escoamento de fluidos, potencial elétrico e potencial gravitacional. Funções harmônicas são funções de classe C2, ou seja, que é possível derivá-las duas vezes, de modo que elas são soluções para as seguintes equações diferenciais parciais, que são denominadas equações de Laplace, apresentando essa seguinte forma abaixo para uma função de duas variáveis, onde temos f, que leva o R2 em R, dessa forma, onde temos as derivadas parciais de segunda ordem, do x e do y, a somatória deles, para uma função do R2, onde temos que ela deve ser igual a zero. Temos também que esse Laplaciano ele é denotado pelo ΔF. Dessa forma, podemos generalizar para o Rn, onde temos uma função harmônica no Rn e uma função definida do Rn em R, de modo que temos esse somatório da segunda derivada parciais desses xi são iguais a zero. Precisamos definir agora o que é um processo estocástico. O processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias em um espaço de estados mensuráveis ME, que geralmente é um espaço métrico com sigma álgebra dos borelianos E. Essa família de variáveis aleatórias é indexada por um conjunto abstrato T, que geralmente representa o tempo, que pode ser contínuo ou discreto. E a aplicação é representada por xt, sendo mensurável em ômega. Vamos apresentar agora o conceito de movimento browniano. O movimento browniano unidimensional, denotado por Bt, é um processo estocástico contínuo com as seguintes propriedades. Primeira propriedade, a independência de incrementos. Dados os incrementos Bt menos Bs, para t maior que s, é independente do passado, ou seja, de um Bu, onde temos U menor ou igual a S e maior ou igual a zero, onde f de s é a sigma álgebra gerada por Bu, sendo U menor ou igual a S. A segunda propriedade do movimento browniano são que, dados os dois incrementos Bt menos Bs, temos distribuição normal com média zero e variância t menos s. Ou seja, se fixarmos o tempo do processo do movimento browniano em t e em s, vamos ter o valor esperado igual a zero e a variância t menos s. E a terceira propriedade do movimento browniano é a continuidade de caminhos, onde para qualquer realização, qualquer trajetória do movimento browniano Bt, vamos ter um caminho contínuo em relação ao tempo t. Apresentaremos agora o conceito de martingale, onde um martingale, denotado por xt, é um processo estocástico adaptado a uma filtração f de t, tal que a esperança de xt deve ser um valor finito para qualquer tempo t pertencente a t. Além disso, para o processo ser um martingale, deve valer que o valor esperado de xt, dado a filtração fs, ela é igual a xs. Ou seja, o melhor valor que podemos esperar de um processo xt, dado que conhecemos ele até o tempo s, o valor esperado que temos nesse tempo t é o próprio valor do xf conhecido. Temos ainda um fato importante, que o movimento browniano é um exemplo de martingale. Pode-se ver mais a respeito em Kalin 2015 e Fima 2005, no item 1 e 4 das referências. Apresentados esses conceitos, vamos agora para o tema central do nosso trabalho, que é apresentar e demonstrar o seguinte teorema, onde, dado uma função f de Rn em R, de classe C2 em Rn, essa função f ela é harmônica
se e somente se, para todo movimento browniano n-dimensional, Bt, a sua imagem f de Bt é um martingale em R. Ou seja, estamos apresentando uma caracterização probabilística para uma função harmônica. Vamos para a demonstração, a primeira etapa a ida, inspirados em Rufino 2009. Dado uma função de classe C2 e um movimento browniano Bt em Rn, temos, pela fórmula de Thot, que é uma espécie de regra da cadeia no cálculo estocástico, a seguinte expressão, onde f de Bt é igual a essa expressão. E podemos notar aqui que essa expressão do meio representa uma integral de Thot. Como tínhamos por hipótese que a função era harmônica, ou seja, o laplaciano ΔF é igual a zero, nós temos que essa expressão, essa última integral, essa função aqui vai ser zero, porque vemos que aqui nós temos o laplaciano, o d2f de xv. Então, zerando essa função, essa integral zera, e ficamos com essa expressão de f de Bt, onde, pelas propriedades da integral de Thot, segue que essa expressão é um martingale. Dessa forma, conseguimos provar a primeira etapa, a ida da demonstração, que a partir de uma função harmônica, provamos que o movimento browniano é um martingale. Vamos agora para a segunda parte da demonstração, a volta. Temos por hipótese agora que a função f de Bt é um martingale e queremos mostrar que essa função f é uma função harmônica, ou seja, o laplaciano é igual a zero. Vamos demonstrar então por absurdo. Querendo mostrar que f é uma função harmônica, que o laplaciano é zero, vamos supor que existe um ponto x0, pertencente ao Rn, que esse laplaciano seja maior do que zero. Assim, dado que a função f é uma função de classe C2, temos que o laplaciano é uma função contínua. E assim, pela conservação do sinal, temos que ele vai ser maior do que zero num determinado aberto conexo U contido em Rn, contendo o ponto x0. Ou seja, considerando esse ponto x0, onde o ΔF de x0 é positivo, vamos ter uma vizinhança dele, que é esse aberto conexo U, onde vamos ter necessariamente esse ΔF também positivo. Consideraremos agora como t o tempo de parada de saída desse aberto conexo U do movimento browniano inicializado no ponto x0. Iniciando um movimento browniano no ponto x0, ele vai parar em t quando ele tocar a borda, a fronteira desse aberto conexo. Assim temos essa seguinte expressão para f de Bt, onde podemos analisar aqui ainda essa expressão. E podemos ver o seguinte: como vimos pela construção dentro dessa prova por absurdo que o ΔF é estritamente positivo, então temos que esse valor aqui dessa função é maior do que zero, e essa integral, esse termo da direita dessa expressão toda de fbt, essa expressão não vai zerar. Vamos ter uma expressão aqui. O que implica que f de Bt não é um martingale, pois, para o f de Bt ser um martingale, essa expressão da direita precisaria ser igual a zero. E ela tem, nesse caso, um integrante estritamente positivo. Dessa forma, por hipótese, como temos que f de Bt é um martingale, e assim temos uma contradição. Dessa forma, não podemos ter o laplaciano maior do que zero, como vimos pela prova por absurdo, e temos que o laplaciano é igual a zero. Assim sendo, f é uma função harmônica. Assim, temos mostrado uma aplicação probabilística para funções harmônicas, onde esse resultado também se estende a aplicações harmônicas em espaços mais gerais, como, por exemplo, variedades diferenciáveis, que englobam, por exemplo, superfícies. E pode ser uma ferramenta interessante para verificar se uma determinada aplicação é harmônica. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do ERMAC RJ por disponibilizar o espaço para a divulgação do nosso trabalho, bem como a FAPESP pelo suporte financeiro à nossa pesquisa. E para finalizar, segue aqui as referências que utilizamos em nosso trabalho. E agradeço a você que acompanhou até aqui. Meu muito obrigado e deixo o meu contato. Um ótimo evento a todos e todas.